Fala galera, nós vamos estudar agora a lei de tortura através de questões para concurso. Selecionei questões principalmente relacionadas aos concursos que estão chegando agora em 2024, que é o concurso da Polícia Penal de Goiás e o concurso da Polícia Penal da Bahia, tá? Questões voltadas então à área de segurança pública, carreiras policiais. Se você não assistiu ainda a aula de tortura especificamente, procura aqui no canal, tá? Também tem aula de crimes hediondos, tem aula da Lei de Execuções Penais, uma aula completa com o professor Marcelo Adriano, tá? Aproveita, se inscreve no canal, porque você recebe aí um conteúdo gratuito de excelência aqui, tá? E curte aqui o vídeo, deixa o teu gostei e nos comentários se você entendeu e quais técnicas que você usa, se você usa essas técnicas que a gente está aplicando aqui. Beleza? Então, vamos para a tela e vamos resolver essas questões aqui, vamos quebrar tudo. Questões da lei de tortura, então. Pessoal, banca IBFC. Essa banca aqui é a banca que vai aplicar a prova da Polícia Penal de Goiás em 2024. Concurso com 1.600 vagas, tá? Se você quiser adquirir o material também que a gente tem aqui da Polícia Penal de Goiás, ele vai estar disponível em um link aqui embaixo, tá? Esta prova aqui foi em 2023 da Banca IBFC para agente de polícia penal do Acre, tá? De acordo, vamos resolver, vamos lá. De acordo com a Lei 9455 de 97, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, incorreta. Uma dica para você que faz prova para concurso. O concurso pode te perguntar a alternativa correta e a incorreta. A incorreta pode aparecer também como exceto, tá? E aí vai ter gente pensando assim, pô, professor, você está chovendo molhado aqui, eu sei que isso acontece. Certo, mas eu vou te dar uma dica para te ajudar a não cometer aquele erro clássico de marcar a correta quando a questão pede a incorreta, tá? Quando aparecer questão correta, faz assim, um círculo ao redor, tá? Círculo de redondo, né? Lembra da propaganda da Skol? Desce redondo, né? E aí, a incorreta, você faz assim, ó, um quadrado ao redor. Porque o que é quadrado não desce direito, né? Um quadrado aqui para você ter bastante atenção. E aí eu vou marcar na minha prova já aqui com um quadrado aqui, ó, para eu não esquecer que cobrou incorreta. Às vezes eu fazia um quadrado desse tamanho aqui, ó, para de forma alguma esquecer que ela está cobrando a incorreta, tá? E aí eu vou para as alternativas e vamos ler a alternativa A. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Quem assistiu a aula lá vai lembrar do bizu que eu dei. Tortura, preconceito, carrega os dois R's da tortura. Então, tortura racial religiosa é a tortura preconceito, tá certo? Então, vou marcar um certo aqui na alternativa A. Eu não vou riscar a alternativa A, porque ela está certa. Vou colocar um certo em cima dela, tá? Na alternativa B, então, na mesma pena do delito de tortura, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. A alternativa B está também correta. A alternativa B, pessoal, fala da tortura pela tortura. Tortura pela tortura. Esse é o nome doutrinário aí que a doutrina dá para este crime. Tortura pela tortura. Tortura pela tortura significa o quê? Que ela não tem, vou botar em vermelho aqui, eu gosto de colocar palavras negativas em vermelho. Não tem, não tem finalidade especial, tá? Tortura pela tortura. E também ela não exige violência ou grave ameaça,
tá? Não exige violência ou grave ameaça. Simplesmente ocorre pela prática de ato não previsto em lei ou medida legal, tá bom? Ato não previsto em lei ou medida legal, certo? E não fala nada aqui de emprego de violência ou grave ameaça. Então lembra desse caso aqui da pessoa presa ou submetida à medida de segurança, tá? Sofrimento por ato não previsto em lei e não fala, não exige violência ou grave ameaça. É a tortura pela tortura, tá? Esse é o nome dessa doutrinário aí. Dificilmente aparece em prova o nome, mas você vai lembrar que tortura pela tortura já explica que não exige violência ou grave ameaça e não tem finalidade especial. C. Se o crime de tortura for perpetrado por agente público, a pena será aumentada da metade. Questões que pedem pena sempre são difíceis. Por isso a gente vai buscar resolver essa questão por meio da eliminação. Eu vou só fazer um risquinho do lado dela, marcando que eu já li essa alternativa. E vamos para a alternativa D. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Essa alternativa está correta, tá? Esse efeito da condenação aqui a gente viu lá na aula que é um efeito automático e pelo dobro da pena aplicada. Vamos olhar na lei em que lugar que está isso aqui. Vamos ver aqui. A gente vai lá no parágrafo 4º, parágrafo... Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Dobro. Vamos botar aqui dobro para achar mais fácil. Aqui no parágrafo 5º do artigo 1º da Lei de Tortura. Tá vendo à direita aqui? Não sei se está pequeno para ti na tela, mas tá escrito aqui. Vamos na lei aqui que é mais fácil. Aqui, ó. Aí aparece melhor. Acarretará, então, a perda do cargo, interdição, pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tortura. Seguimos, então, a gente verifica que a alternativa incorreta é a alternativa C. Se ela é incorreta, eu vou marcar com X, tá? Por quê? Porque o crime de tortura perpetrado por agente público tem a pena aumentada aqui, ó, de 1/6 até 1/3, tá? De 1/6 até 1/3 se é cometido por agente público. A gente está aqui na Lei 9455. Vamos embora? Resolvemos então a primeira questão, sem dificuldade. Quem assistiu a aula lá, tirou de letra. Vamos para essa questão também da IBFC, de 2023, atualizadíssima, para agente de segurança socioeducativo de Minas Gerais, tá? De Minas Gerais, né? Aqui a gente fez antes era de Acre, agora de Minas Gerais, também da IBFC. Assinale as afirmativas a seguir, de acordo com a Lei 9455 de 97 e suas alterações, a Lei de Tortura. Tá. A primeira alternativa. O crime de tortura é afiançável e suscetível de graça ou anistia. Se você assistiu a aula, você decorou isso aqui, você sabe que é inafiançável o crime de tortura e é insuscetível. Suscetível significa que pode. Insuscetível significa que não pode. Não pode. Né? E aí a gente já elimina a alternativa, a primeira alternativa. Vou fazer um risco aqui nela, eliminando. Eu gosto de fazer em prova isso aqui, ó. Eu risco ela inteira mesmo, que é para eu nem voltar a ler, tá? Aí, a gente, quando elimina uma alternativa, já vai lá embaixo procurar se dá para resolver a questão. E eu venho nas alternativas aqui, né? A gente eliminou uma proposição aqui e veio para as alternativas. E ela pergunta o que? As corretas. A gente já fez aqui o círculo de corretas. Estão corretas as afirmativas. E aí, na alternativa A, tem a assertiva, a primeira assertiva, né? Na B, também tem a primeira. Na C, também tem a primeira. Cara, se eu souber essa aqui, eu já resolvi a questão. Se eu tô apurado na prova, eu só vou para frente, entendeu? Só segue. Mas eu quero ser diligente aqui
precavido e vou ler as outras para ver se as outras aqui estão certas. A afirmação 2 aqui fala que, opa, não vou riscar. Aquele que se omite em face das condutas que tipificam o crime de tortura quando seu dever é evitar ou apurar, né, não responde pelo crime de tortura, mas apenas por infração administrativa. Não, isso aqui está muito errado, está muito errado. Este aqui é o crime de tortura omissão. Existe o crime de tortura omissão. Tortura omissão, que está lá no parágrafo 5º do artigo 1º. Não, no parágrafo... Cadê? Cadê? Aqui, no parágrafo 2º, melhor dizendo. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face das condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Este também é um crime da lei de tortura. Alternativa 3, assertiva 3. A condenação pelo crime de tortura não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Errado, a gente já viu antes, ela acarretará, né? Então essa aqui também está errada. E aí a gente lê a 4, que diz que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, e a gente sabe que a tortura preconceito carrega os 2 R's da tortura. Então, racial e religiosa tá certo. Beleza? Alternativa D, então, a correta. Seguimos e vamos para a prova também da IBFC de 2022 para a Polícia Civil da Bahia, cargo de investigador. Olha a assertiva aqui. Tem todo esse texto. Quando esse texto que tem no início é muito grande, que é esse caso aqui, olha o tamanho disso aqui. É grandão. Pessoal, tenta resolver a questão sem esse texto. Primeiro tenta resolver sem esse texto. Vem aqui embaixo e lê aqui o que ela quer. Sobre o crime de tortura, assinada a alternativa incorreta. Isso aqui é feito para você perder tempo, tá? Isso aqui é feito para você perder tempo. Toda essa parte aqui de cima é feita para você perder tempo, tá? Ele quer saber o quê? Sobre o crime de tortura, assinada a alternativa incorreta. Lembra do quadrado que a gente faz no incorreta? Incorreta. Vamos direto às alternativas. Vamos ver se a gente precisa do texto lá de cima para resolver. Alternativa A. O ato de constranger previsto no crime de tortura pode se dar com a finalidade de obtenção, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, com a intenção de provocar ação ou omissão de natureza criminosa ou ainda em razão de discriminação racial ou religiosa. Corretíssimo, tá? A primeira parte aqui fala da tortura confissão persecutória, tá? A segunda parte fala da tortura crime e a terceira parte fala da tortura preconceito. Beleza? Tá certo essa aqui então, vamos botar um certo. Alternativa B. A pena prevista para o crime de tortura é de reclusão de 2 a 8 anos. Alternativa com pena. Pena é difícil. Vamos para as próximas aqui para a gente tentar resolver sem essa aqui. Alternativa C. Se no crime de tortura o resultado é a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos. Se resulta a morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Alternativa de pena. Também não lembro direito. E agora? Vamos tentar resolver com as outras. A pena para o crime de tortura é aumentada de 1/6 até 1/3. De 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público ou se é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Ou ainda se o crime é cometido mediante sequestro. E agora, pessoal, é de 1/6 até 1/3? Ou é de metade? Ou é o quê? Né? Na hora da prova, você pode ter essa dificuldade. A lei de tortura é uma lei pequena, então por isso que eles cobram pena e fração, porque ela é uma lei muito pequena. Você
tem mais facilidade para gravar isso. Nas outras leis, eles cobram menos isso, mas na lei de tortura aparece muito. Então, é importante gravar. Olha o tamanho da lei de tortura aqui à direita. Começa aqui e termina aqui. É muito pequena, então tem que memorizar. Nessa lei tem que memorizar pena e fração de aumento, tá? Vamos para aí, vamos ver se a gente consegue pelo menos eliminar aí. Por força do parágrafo 6º, artigo 1º da lei de tortura, o crime de tortura é inafiançável, opa, a gente viu que é, e insuscetível de graça e anistia. Tá certo isso aqui. Será que tá no parágrafo 6º mesmo? Pessoal, quando o examinador cita o artigo e o parágrafo, normalmente a alternativa está correta. Você só vai ter a função de conferir se o texto dela bate, tá? Você não precisa lembrar se é esse parágrafo mesmo, mas tem que lembrar do que diz na lei, tá bom? Então o parágrafo 6º fala justamente isso aqui. Parágrafo 6º aqui, ó, tá? Certo, e agora? Como é que a gente resolve isso aqui? Sabendo, pessoal, não tem jeito, tá? A pena do crime de tortura, acompanha aqui à direita, a pena do crime de tortura, a pena do crime do tipo simples de tortura é de 2 a 8 anos de reclusão, tá? O que faz a alternativa B estar correta também, tá? A alternativa B está correta também. Aqui no parágrafo 2º, ou melhor, no parágrafo 3º, fala que se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Opa, não é 6 a 12. Não é 6 a 12. Essa é a nossa alternativa, tá? Na alternativa D, tem as causas de aumento, tá? Alternativa D a gente já sabe que está certa. E tem que gravar que a causa de aumento é de 1/6 até 1/3. Para isso, a gente vai colocar na tela aqui para você memorizar o seguinte. A tortura simples, tá? Que é a que está lá no artigo 1º ali, os incisos, tá? A tortura simples, ou melhor, a tortura do artigo 1º. Não vou colocar como simples aqui. A tortura do artigo 1º. Do artigo 1º. Tem a pena de 2 a 8 anos. Tá? Depois a gente tem a tortura. Vamos colocar só assim, ó, só assim. Tortura com lesão corporal grave ou gravíssima. Tem pena de 4 a 10. Depois tem a tortura com resultado morte, que tem pena de 8 a 16 anos, né? 8 a 16. Como você pode memorizar isso aqui? Aumenta aqui, ó, sempre dobrando a primeira parte. A gente tem aqui em cima também aqui a tortura omissão, tá? A tortura omissão tem pena de 1 a 4 anos. 1 a 4 anos. Então ela sempre dobra, ó. Da menor para maior. Opa, eu vou tirar meu rostinho aqui de cima. Vamos botar aqui. Perfeito. Ó, ela aumenta sempre dobrando, então, a pena da tortura. A tortura omissão, que é a menor pena, começa com 1, daí dobra para 2. Aqui dobra para 4 e aqui dobra para 8. Então, se você lembrar que ela começa com 1, 2, 4, 8, né, vai sempre dobrando, você consegue gravar as penas aí da tortura. Lembrando que a tortura omissão tem pena de detenção. Detenção, tá? E as outras torturas aqui, todas têm pena de reclusão. Reclusão, tá bom? Então, se você pegar esse bizu aqui, de ir dobrando de 1, dobra para 2, dobra para 4, dobra para 8. Você vai conseguir memorizar fácil as penas, tá? Outro bizu que vem aqui. A causa de aumento. Mnemônico, pessoal, para gravar essa parte aqui da alternativa D. É o mnemônico dica-gás. Dica-gás. Um
1/6 a 1/3. Esse é o mnemônico das causas de aumento da lei de tortura. Dica Gás. Vai ter causa de aumento quando for deficiente, quando for idoso, idoso é aquele que tem maior de 60 anos, quando for criança, quando a vítima for criança ou adolescente, né? Eugás aqui é quando a vítima for gestante. Quando o autor for agente público, ou quando o crime for cometido mediante sequestro. Tá bom? Com esse mnemônico aqui você vai resolver as questões e a gente já viu lá na aula, tá? Beleza. Seguindo, a gente marcou então a alternativa C, que é a questão que é a alternativa incorreta, tá? Alternativa incorreta. Vamos lá, para a questão 4. Também da IBFC de 2018, cargo de agente de segurança penitenciário lá em Minas Gerais, tá? A banca aqui da PP Goiás. Vamos lá. No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa correta. Vamos marcar aqui, redondão aqui em cima. O crime de tortura é afiançável. Agora fica mais fácil, né? Porque a gente já viu isso aqui. Então, é inafiançável. Isso aqui está errada. O crime de tortura é suscetível de anistia? Não, é insuscetível. Insuscetível não pode, né? A condenação deve acarretar a perda do cargo público e a interdição para seu exercício pelo triplo? Não, pelo dobro. A gente viu que é pelo dobro, né? Então essa aqui está errada também. D. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda com emprego de grave ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar castigo pessoal. Sim, essa aqui está correta, tá? Está correta, tá, pessoal? Quando é como forma de aplicar castigo, tem que ser intenso sofrimento, tá? Essa disposição é a única que fala de intenso sofrimento, tá? E a gente vai aqui para a lei confirmar isso aqui, tá? Olha aqui. No inciso 2º do artigo 1º da Lei de Tortura, fala que submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tá? Esta aqui é a única modalidade que exige intenso sofrimento. Quando é preso, quando a pessoa é presa, não fala nada de intenso, só fala sofrimento. A mesma coisa aqui em cima, quando fala no artigo 1º, que constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe o quê? Sofrimento. Não fala de intenso sofrimento. Então a palavra intenso só aparece aqui no parágrafo 2º, tá bom? Então marcamos a D e já sabemos aqui que a E está errada porque não cabe o Instituto da Graça e também não cabe indulto, tá? Indulto também não cabe, a gente viu melhor na lei de tortura, na aula da lei de tortura, beleza? Vamos para a alternativa, para a questão 5. Também IBFC, olha aí, você está fazendo questões de vários anos da IBFC, você não vai errar essas aqui. Que fala do cargo lá de agente de segurança socioeducativo. Indique a alternativa correta de acordo com a lei de tortura, né? Alternativa A. A pena prevista para o crime de tortura é aumentada de 1/6 até 1/3 se houver resultado morte. Opa, lelê. Já começamos com uma bem errada, né? Por quê? Porque o resultado morte é uma qualificadora. Lá na aula de lei de tortura a gente viu a diferença entre causa de aumento e qualificadora, tá? O resultado morte é uma qualificadora que tem a pena de quanto? A gente acabou de ver, de 8 a 16 anos, tá? Então não é a causa de aumento. A causa de aumento é o DICA-GAS, que é o mnemônico. Alternativa B.
Aplica-se a lei dos crimes de tortura, mesmo que o delito tenha sido praticado fora do Brasil, desde que a vítima seja brasileira. Sim, essa alternativa está correta. A gente já achou a alternativa correta para marcar o nosso gabarito. Por quê? Lá no artigo 2º da Lei de Tortura fala que o disposto, acompanha a direita aqui, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira, tá? A gente já achou a nossa alternativa correta, mas a gente vai conferir as outras, porque a gente está estudando. Então, se da conduta resulta lesão corporal natureza grave, a pena será de reclusão de 2 a 8 anos. Opa, a gente viu que esse aqui é o tipo básico lá da tortura, no início. Se resulta lesão de natureza gravíssima, a pena será de reclusão de 4 a 10. Não, tá errado. Por quê? Porque é 4 a 10 tanto para lesão grave quanto gravíssima. Beleza? Então tá errado. Alternativa D. Melhor, vamos fazer só um risco. O crime de tortura é imprescritível, inafiançável e suscetível de graça ou anistia. Mentira, tá errado. Os únicos crimes imprescritíveis são o racismo e a prática lá, e a ação de grupos armados contra a ordem democrática, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Né? É isso? Então, são só esses aqui os crimes imprescritíveis. Estão lá no inciso 42 e 44 do artigo 5º da Constituição. Aqui, ó. Tá vendo à direita aqui, ó? Tá? Esses aqui são os únicos crimes imprescritíveis. Também são inafiançáveis. Vamos embora. A questão 6 da FGV agora. Quem vai fazer Polícia Penal da Bahia, presta atenção. FGV 2024. Essa aqui não era uma questão da área da segurança pública, mas é uma questão que ensina muito. A Lei 9455 define os crimes de tortura. Sobre essa normativa, assinale V ou F para a falsa, né? Tá, V para a verdadeira, F para a falsa. O Brasil tipificou o crime de tortura em observância à obrigação assumida pela ratificação da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Tá. Pessoal, essa assertiva é verdadeira, tá? Essa assertiva é verdadeira e traz aí ensinamentos quanto ao surgimento da lei de tortura. Nós temos aqui, neste decreto, aqui através do decreto 40 de 91, a promulgação da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Descendo no texto aqui, a gente vem para a convenção, tá? Essa convenção aqui é de... o decreto aqui que aprovou a convenção é lá de 91. A lei de tortura, olha aqui em cima, a gente está no site do Planalto, a lei original, tá? A lei de tortura é de 97. Foi através do mandado de criminalização aqui da Constituição, tá? Que fala aqui sobre a lei sobre tortura, tá? Foi através aqui da Constituição. Opa, cadê? Ó, através da Constituição tem um mandado de criminalização aí da tortura. Constituição lá de 88 e da Convenção aqui foi aprovada em 91, que surge a lei de tortura, tá? Então, a gente tem aqui até um dispositivo que fala aqui, ó, no artigo 2º, o item 1 aqui da Convenção de Tortura, fala que cada Estado parte tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. Então aqui, ó, cada Estado parte, né, tomará medidas eficazes de caráter legislativo, tá? E aí, através disso que surge aí a nossa lei de tortura como uma das últimas aí do mundo aí a tipificar a tortura como crime aí, né? Crítica da doutrina, inclusive. Essa alternativa à esquerda aqui, então, é verdadeira. A outra
vai falar o quê? Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Opa, essa aqui a gente já viu que está certa, né? Lembra lá que é só nesse caso que aparece o intenso? Vamos para a próxima. O crime de tortura é inafiançável, sendo aplicável o benefício da graça e anistia. Opa, não. Não cabe graça nem anistia no crime de tortura. Tá? Então essa aqui está falsa. Vamos ver se confere com alguma. Opa, alternativa D aqui tem V, V e F, né? Se a gente quisesse fazer mais devagar, a gente já teria visto na primeira alternativa que dava para eliminar a A, a B, a C. Tá? E ficaria então entre a D e a E. E na segunda a gente já conseguiria verificar aqui como ela está correta e eliminar também a E. Né? Eliminava aqui a E e poderia marcar como certa a D. Certo? Vamos lá. Seguindo, a gente vai para a questão número 7. Uma questão aí que caiu para delegado de polícia, mas não é uma questão difícil para você. Em 2021, pela FGV, delegado de polícia do Rio Grande do Norte. Eu fiz essa prova aí. Passei, inclusive, nessa prova para delegado de polícia. Acho que fui nomeado, fui chamado e abri mão desse concurso aqui para delegado de polícia do Rio Grande do Norte. Assumi aqui no Paraná. A lei de tortura tipifica o crime de tortura e aponta as diversas espécies. Sobre o delito em questão, assinale as afirmativas a seguir. A lei de tortura, o crime de tortura admite tentativa? Opa! Admite tentativa. Via de regra, admite tentativa, tá? Via de regra, admite tentativa. Então, tá correto o quê? Na A, me parece que está correto. A B não tem essa primeira assertiva, então eu posso eliminar. A C tem a 1, a E não tem, eu vou eliminar. Tá? Porque eu tenho certeza dessa aqui. É insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto. Olha aqui, ó, isso aqui é importante que você saiba. Lá a gente já estudou na aula de tortura que o indulto é a graça coletiva. Graça coletiva. Então não pode ter indulto também, tá bom? Não pode ter indulto para crime de tortura. Então esta aqui está errada, tá? Está errada. Essa aqui está certa e essa aqui está errada. Assertiva 3. Pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva. Opa, comissiva é por meio de ação. Sim, pode ser praticado por meio de ação. E omissiva, a gente viu que lá que tem a tortura omissão. Então isso aqui está certo, tá? Então a 3 também está certa, o que nos leva a concluir que a alternativa correta é a D. Beleza? E aí eu vou trazer aqui um conhecimento um pouquinho a mais para você, mas espero que isso não atrapalhe para ti. Quando ele fala aqui que a tortura admite tentativa, isso aqui é uma regra, tá? Isso aqui é uma regra. Olha, acompanha a esquerda aqui. Isso aqui é uma regra, certo? Entretanto, se a gente for analisar aqui o parágrafo 2º e aqui olha à direita, a gente tem que aquele que se omite em face dessas condutas, contém o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. No parágrafo 2º, na verdade, não se admite tentativa, porque não há tentativa em caso de crime omissivo próprio, tá bom? Mas, como regra, admite tentativa sim, tá bom? Por isso que essa assertiva aqui está mais correta que errada, digamos assim, tá bom? Poderia ter gente aqui nessa prova que marcasse a alternativa B como sendo a correta aqui e poderia recorrer, e eu acredito que deve ter havido até recurso aqui dessa questão.
Mas via de regra, sim, o delito de tortura admite tentativa. Se aparecer, acho que você pode marcar sem medo, tá bom? E a gente viu aqui, né, a conduta então omissiva aqui, que já sana a pane aqui da terceira assertiva. Tranquilo? Vamos embora. Uma questão antiga, mas que serve para a gente estudar, sim. Lá de 2008, tá, da FGV, para inspetor de polícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Relativamente ao crime de tortura, é correto, e a gente já marca, né? Já marca que é correto afirmar que a pena do crime de tortura, então, é aumentada quando? Olha lá o dica gás. É cometido contra agente público. Ah, que estranho, hein? Agente público. Ah, mas o dica gás tem agente público. Eu lembro, eu botei lá dica gás. Eu lembro que esse A aqui é de agente público. Olha a pegadinha aqui. O crime de tortura tem pena aumentada quando é cometido aqui, olha à direita, por agente público. Por agente público e não contra agente público. Tá? Então esta aqui está errada. Está errada, né? Porque é por agente público e não contra agente público. Tá? Eu achei essa questão bem interessante, porque quem usa só o mnemônico e não memoriza aí que é pelo agente público teria errado, tá? Alternativa B, o crime é cometido por pessoa maior de 60 anos. Opa, 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 é contra a pessoa maior de 60 anos. Então essa aqui tá errado também, tá? Contra a pessoa. Olha aqui do lado direito aqui, ó, é contra a pessoa. Aqui, ó, contra, né? Então tá errado também. O crime é cometido por agente público. Opa, é essa aqui. Tá vendo? Tá vendo? A alternativa D. O crime é cometido durante o repouso noturno. Não, não existe nada disso aqui. Isso aqui é furto, né? Furto com repouso noturno tem isso aqui também, né? Então vamos lá. Alternativa E. A pessoa que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las se omite em face dessas condutas. A pena é aumentada quando a pessoa que tinha o dever de evitá-las ou apurá-las se omite? Não, é outra pena, né? Tem outro crime aqui, né? Lembra que a gente viu que a omissão, né? 1 a 4 anos é um crime específico. Detenção, tá? Vamos lá, seguindo. A gente vai para a questão 9. Banca FGV. 2008 também. Gostei das questões de 2008 lá da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pela FGV. E pede o que nessa aqui? A incorreta. Eu já vou fazer aquele quadrado gigantesco para a gente não errar, tá? Assinale a alternativa incorreta, então. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico, com o fim de obter informação. É crime de tortura? Isso aqui pode constituir, né? Ó, podem constituir crime de tortura. Sim, a alternativa A está correta. Alternativa B. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. É crime de tortura? Sim, é crime de tortura, né? Vamos lá ver aqui em cima aqui. A única coisa que eu verifiquei aqui é que esta questão aqui seria caberia um recurso dela, tá? Por quê? Porque aqui, ó, fala violência ou ameaça, tá? Na lei fala o quê? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, tá? A lei não fala de ameaça. Olha aqui embaixo, fala grave ameaça. Tá bom? Então, o único lugar que não tem grave ameaça é aqui no parágrafo 1º, que é da pessoa presa. Mas, se não, fala grave ameaça. Mas, vamos lá, porque o examinador estudou menos que a gente. Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão, mesmo com os erros dele. A gente tem que acertar a questão, mesmo com o examinador escrevendo besteira.
Melhor do que depender de recurso. Alternativa C. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, ó, o erro aqui, ó, causando-lhe sofrimento físico em razão de discriminação racial, religiosa. Tá certo, vamos tolerar. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou ameaça a intenso sofrimento mental, como forma de aplicar castigo pessoal. Tá. Tem uma ameaça aqui, mas ainda vou dizer que tá certo. Alternativa E. Constranger alguém sem emprego de violência nem ameaça para que faça algo que a lei não obriga. Não. Essa aqui está errada, tá? Alternativa E, então, é o nosso gabarito. E a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem o inciso primeiro, que fala do constrangimento mediante emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação e tal, para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial ou religiosa. E aí, o que fala aqui para fazer algo que a lei não prevê? Somente aqui no caso de pessoa presa. Fala que você vai submeter a pessoa presa a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Certo? Mas, no caso aqui de constranger alguém sem emprego de violência nem ameaça, não é crime. Não seria crime nem mesmo de constrangimento ilegal. Olha aqui o Código Penal à direita aqui. Constrangimento ilegal. Aqui o artigo 146 do Código Penal fala do constrangimento ilegal, mas fala que tem que ser mediante violência ou grave ameaça. Tá? Então, seguimos para a próxima questão. Questão número 10. Questão número 10. E aí, depois dessa questão, a gente faz um intervalo e continua com mais algumas questões, tá? Para que você fique muito afiado aí nas questões de concurso da Lei de Tortura. Prova do IBAD, tá? IBAD, selecionei essa questão de 2017 para agente penitenciário do Mato Grosso, porque achei ela muito boa. Sobre o crime de tortura. Lá embaixo pergunta o que já? Já vamos lá para baixo. Pergunta a correta, tá? A primeira assertiva diz que configura crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Configura crime de tortura? Só isso aqui? Não, né, pessoal? Não. Somente isso aqui não configura o crime de tortura. Pode configurar lá o constrangimento ilegal, tá? Se for para fazer algo que não está previsto em lei, por exemplo, né? Então aqui não está certo, isso aqui está incorreto, essa aqui. Então as perguntas corretas, vamos eliminar as que tem alternativa 1 já. Essa aqui tem alternativa 1, essa também tem. Então elimino essa e elimino essa. Tá? Vamos lá para a segunda assertiva. Configura crime de tortura, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa aqui está correta, tá bom? Lembra que o intenso só aparece quando fala de castigo, ou medida de caráter preventivo, tá? Então, vamos ver qual que tem a assertiva 2. Opa, A tem assertiva 2, A tem assertiva 2. A B tem? Não tem. Se ela não tem assertiva 2, a gente já pode eliminar ela. Opa, a D tem assertiva 2? Tem. Então vamos preservar e vamos ver quais dessas duas aqui está correta. 3. Incorre na mesma pena do crime de tortura quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Essa aqui está correta, a gente está cansado de ver. Então, já conseguimos verificar que a alternativa correta é a letra A. 2 e 3, né? Vamos ler a 4 para a gente ter certeza que ela está incorreta? Aquele que se omite
em face de uma conduta que configura tortura, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, incorre na pena do crime de tortura. Tá errado. Tá errado por quê? Porque ela tem uma pena especial lá, né, pessoal? Tortura ou omissão tem detenção de 1 a 4, a gente já viu. Beleza? Então essa aqui está incorreta, tá? E aí a nossa alternativa correta é a letra A. A gente vai continuar no próximo bloco, na parte 2, tá? Procura aqui no canal a parte 2, porque na parte 2 a gente vai ver coisas mais aprofundadas que são pegadinhas para a tua prova. Pegadinhas para a tua prova. Então não perde a parte 2, que com ela você não vai errar mais nada da lei de tortura. Beleza? Vamos lá. Até mais.